2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muito rogos, a graça de participar e dar assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Só até aqui. O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Corinto e ele traz um tema muito importante, um tema centralizado nessa palavra, que é a generosidade. E ele escreve essa carta trazendo como referência a memória, a lembrança daquilo que acontecia ou que aconteceu na Macedônia, que mesmo sendo uma igreja pobre, mesmo os irmãos sendo pobres, eles queriam participar das ofertas que Paulo solicitou para que socorresse os santos, para que socorresse os necessitados da Judéia. E nesse trecho que eu acabei de ler, eu destaquei duas frases aqui bem interessantes, três na verdade, que uma ele fala sobre a generosidade, que os irmãos eles ofertavam pela generosidade, mesmo tendo um pouco mais na medida daquilo que cada um possuía, eles desejavam ofertar na casa de Deus. Outra palavra que eu destaco aqui também é se mostraram voluntários. Uma oferta voluntária é uma oferta que Deus se agrada, que Deus recebe. E o apóstolo Paulo ele vem escrevendo tanto esse capítulo 8 quanto o capítulo 9, ele vem falando sobre a generosidade, a sinceridade do nosso coração em ofertar para a casa do Senhor, para que haja mantimento, para que haja socorro aos necessitados também. A voluntariedade, a generosidade e a sinceridade do coração daqueles irmãos que desejavam ofertar, mesmo na dificuldade. Lembrando que cada um contribuía de aquilo que eles podiam. Alguns até ofertavam um pouco mais, mas era por livre e espontânea vontade. E eu destaco aqui três características sobre as nossas ofertas, sobre tudo aquilo que a gente deposita no altar do Senhor, que a gente deposita na casa de Deus. Três características, uma você encontra no versículo 12, eu não li, mas eu vou ler aqui. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Aqui nós temos duas informações bem interessantes aqui, que é a boa vontade de ofertar. Lembrando que a igreja de Corinto era uma igreja muito próspera, muito rica, tanto financeiramente quanto nos dons espirituais, era praticamente uma das igrejas mais cheias do Espírito. Mas Paulo ele traz essa lembrança daquilo que aconteceu na Macedônia, que mesmo os irmãos tendo pouca recurso financeiro, eles desejavam. Por quê? Porque a igreja de Corinto ela começou bem em termos de ofertas, de abençoar a casa de Deus. E era uma igreja muito próspera. E Paulo vem trazer essa lembrança por causa da avareza que acontecia naquela região. Muitos tinham bastante recurso financeiro e eles não devolviam, talvez por um coração duro, talvez porque não achava necessário fazer isso. E Paulo traz essa memória daquilo que aconteceu
lá na Macedônia, que mesmo sendo uma igreja com pouco recurso, os irmãos desejavam fazer a oferta. E cada um contribuía conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. A primeira característica aqui que eu citei nesse texto é que é preciso haver desejo de ofertar. Então, os irmãos, eles desejavam, eles rogavam carecidamente para Paulo, mesmo Paulo sabendo as dificuldades de cada um, nós queremos ajudar, a gente não tem condição de ofertar muito, mas o pouco que a gente tem, a gente está aqui para contribuir, para repartir na casa do Senhor. Então, eles tinham esse desejo do coração de ofertar. Uma segunda característica, também no versículo 12, que diz assim, que deve ser feito de acordo com a sua renda. Muitas vezes a gente, por empolgação, por algum momento, a gente acaba devolvendo além do que aquilo que a gente poderia dar. De repente, a gente tira de alguma situação, por alguma empolgação ou algo parecido, e Paulo deixou bem claro que cada um contribua com aquilo que pode, para que não haja peso entre os irmãos. Aquele que tem muito, oferte muito. Aquele que tem pouco, oferte de acordo com a sua renda. No versículo 13, ele fala assim, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. E a terceira característica nesse texto que Paulo traz é que não deve haver sobrecarga sobre aqueles que muitas vezes têm um desejo de ofertar, mas o único recurso é aquele. Então, Paulo pede para que haja um equilíbrio, para que você não gere alívio a outros, mas sobrecarga para você, porque Jesus não quer que ninguém se sobrecarregue. O fardo que nós carregamos que nós não carregamos, é Cristo que carrega por nós. Então, Paulo ele vem trazer essa equidade, esse equilíbrio, e dizendo que cada um contribui conforme aquilo que tem, para que não haja sobrecarga sobre nós. E o que isso significa? Que ofertar é um privilégio dos santos de Deus. É um privilégio que Deus nos dá, que Deus dá a cada um, para que a gente possa contribuir com aquilo que Ele já nos deu. Uma parte daquilo que Ele já nos deu, Ele pede para que a gente contribua, para que haja sustento na casa dEle, para que haja mantimento, para que haja sustento aos necessitados, e o reino dEle seja alcançado em outras nações. Então, o privilégio de ofertar deve ser um ato consciente de amor e que não gere sobrecarga e que seja de acordo com as suas possibilidades. Então, o apóstolo Paulo ele vem trazendo esse texto como tema central a nossa sinceridade em ofertar, sinceridade do nosso coração, a boa vontade de ofertar, para que haja mantimento na casa, para que haja socorro. Socorro e governo é um dos dons derramado por Deus sobre nós, e Ele pede que nós façamos isso com alegria, que nós façamos isso com boa vontade, boa fé e sinceridade do nosso coração.